Olá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição, chega mais perto porque vai começar o Classe dos Professores. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. A gente fica muito feliz de poder receber você mais uma vez aqui neste programa e a gente tem acompanhado os comentários lá, tá? A gente tem orado por esses pedidos que são colocados aqui embaixo. Você continue fazendo isso, utilize essa ferramenta, tá? Ore também uns pelos outros. Se você vê um pedido lá e você também puder reservar um tempo para poder orar também, faça isso. Vamos todos orar uns pelos outros aqui e eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Olha, a gente sempre gosta de reforçar isso. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, coloque lá o seu joinha, tá? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Dessa forma a gente vai conseguir levar essa mensagem de Deus para muitas outras pessoas. É uma lição muito especial essa que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? É uma lição bem prática para a nossa vida diária e talvez vai fazer a diferença também na vida dos amigos que você conhece, tá? Então não deixe de compartilhar, ok? Bom, eu tenho aqui alguns convidados também muito especiais que vão estar compartilhando a mensagem de Deus conosco e eu quero apresentar para você nesse momento. Eu tenho aqui do meu lado o pastor Wesley, ele é pastor da Igreja Adventista do Lago Sul. Bem-vindo, pastor, mais uma vez. Olá, Rafael. Olá, queridos amigos. Que bom que estamos aqui no novo trimestre para estudarmos a Bíblia e tendo a lição como nosso guia principal. Maravilha, pastor. Passam aí 13 sábados e nós aqui juntos de novo, né, pastor? Que alegria, viu? Do seu lado está ali a Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda. Que bom ter a sua companhia aqui mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer gravar com vocês e estudar a lição com esse grupo. A Cris estava em outro grupo, né? Ficou duas temporadas em outro grupo, né? E agora está com a gente de novo aqui para compartilhar a mensagem de Deus, viu? Seja bem-vinda. Vanessa, olha quem está ali também, a Vanessa. Que bom, Vanessa, ter a sua companhia aqui mais uma vez. Se você retornar aí a alguns trimestres atrás, você vai ver que a Vanessa também fazia parte desse grupo aqui, está novamente com a gente. Olha, é muito bom estar com vocês aqui compartilhando a mensagem. Você também, Vanessa. Muito bom estar com vocês novamente. É bom estar com você também novamente. E vamos aqui ser instrumentos de Deus para ajudar você aí na sua lição e juntos aqui compartilharmos da palavra de Deus. Firme e forte aqui no novo trimestre, né? Que maravilha. Bom, pessoal, a gente tem uma lição aqui realmente muito proveitosa, como eu já falei, mas nós não vamos começar o estudo sem antes buscarmos a presença de Deus. Pastor, você faz uma oração para a gente? Claro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Que bom começarmos esse trimestre juntinhos. Que o Teu Santo Espírito nos mostre as Tuas verdades e que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Abençoa cada um dos amigos que estão acompanhando essa lição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso mesmo, viu, pastor? O senhor chamou aí de amigos, né, esses que estão nos acompanhando, e eu quero citar aqui dois deles, tá? A gente sempre gosta de destacar alguns, eles sempre colocam lá, eu sou tal pessoa, estou assistindo de tal lugar, é bem bacana. Eu vejo pessoas lá de outros países, né? O pessoal da Angola, dos Estados Unidos, da Argentina acompanhando a gente. E olha só, pastor, eu tenho aqui dois nomes especiais que eu separei, e eu queria mandar um abraço muito especial, tá? Para Maria José, ela é da igreja de Boca do Rio, em Salvador da Bahia. Pediu para a gente mandar um abraço para eles lá. E uma outra pessoa também é a Eva Maria, que é de Gravatá, Pernambuco. Olha, a gente não consegue mandar abraço para todos que comentam lá e às vezes até coloca lá. Eu vi um comentário lá, pastor, esses dias, bem assim, olha, eu sempre coloco aí, mas até agora vocês não me mandaram um abraço. Né? Uma hora ou outra vai chegar no seu nome, tá? Não deixe de acompanhar nenhum dos capítulos que uma hora vai chegar o seu nome, tá bom? Mas, bom, vamos ao estudo da palavra de Deus então, pastor? Nós estamos na lição número 2, as alianças de Deus conosco, esse é o título. O verso para memorizar está lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1 e 2, diz bem assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Olha que promessa maravilhosa, né? Mas tem um se aí, né, pastor? A gente sabe que as alianças de Deus, elas podem ser unilaterais ou bilaterais, né? Exemplo de aliança unilateral, ele prometeu que não ia ter mais dilúvio, ele nos prometeu
que teríamos dia, noite, sol, chuva, alimento, né? Isso Ele sempre nos concede, sem que de nossa parte tenha que haver também algo a ser feito, né? Ele derrama as bênçãos sobre justos e injustos, né? Mas tem algumas alianças, pastor, que são bilaterais. E é esse tipo de aliança que a lição da semana vai estar trabalhando. E pastor, eu já quero começar perguntando para o senhor aqui sobre a questão da salvação. Ela é uma aliança bilateral ou unilateral? O senhor podia explicar isso para a gente, pastor? Rafael, a lição, ela destaca de maneira muito especial, à luz da Bíblia, de que no que se refere à aliança da salvação, ela é bilateral. Bom, antes que alguém possa ficar preocupado de achar que para a salvação a gente tem que fazer algo que envolva assim, a participação humana, a gente precisa ter assim, um cuidado muito especial mesmo. Bom, então quando a gente fala sobre a salvação, ela é pela graça e é recebida mediante a fé. Agora, o que é esse aspecto de ser bilateral? Bom, Deus está fazendo a parte dele, espera que a gente faça a nossa. Se a gente for fazer uma comparação muito simples, imagina que você então recebe de presente algo que você não fez por merecer, você então recebe um carro 0 quilômetros. Bom, o carro é seu. Agora, a conservação, o abastecimento, todo o cuidado que envolve a utilização do carro, aí agora está nas suas mãos. Com relação à salvação, é semelhante. Então, o que precisava ser feito para a salvação do homem, Deus já o fez através da cruz do Calvário. Mas a nossa participação na salvação é justamente o aceitar, é o crer, é o viver de tal forma que essa salvação vai sendo operada na nossa vida. Aqui vale até uma reflexão. Vira e mexe, existem algumas pessoas que falam assim, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. E aí esses propósitos vão passando por questões, normalmente nesses casos, por questões financeiras. Deixa eu te falar, Deus tem um propósito para a sua vida, é verdade. E esse propósito é a salvação. O que vier depois, aí é lucro. Mas a prioridade de Deus para as nossas vidas é a salvação. E nesse caso, então, repito, a aliança da salvação, ela é bilateral. Existe uma participação humana no ato de usufruir da salvação. Maravilha, eu achei bom o senhor destacar bem isso daí, né? Para a gente não fazer essa confusão aí de achar que nós temos algo a fazer ainda para completar o que já foi completo através da morte de Jesus na cruz, né? É muito bom isso. Vanessa, o livro de Deuteronômio, ele traz lá várias promessas, né, de Deus para o povo, mas é interessante ver também que lá o povo, Deus sempre deixava claro também que o povo tinha um papel dentro daquelas promessas, daquelas alianças, né, que ele estava propondo. Você poderia destacar para a gente alguns exemplos, Vanessa? Então, o livro de Deuteronômio, ele vem numa perspectiva muito, até como se fosse um livro de memórias, como a lição aborda, mas eu vou tentar explicar de uma perspectiva antropológica. Na antropologia, já é estudado que as culturas que permanecem, que de anos em anos, séculos em séculos, são aquelas que são transmitidas oralmente, que são transmitidas entre famílias, de um para o outro, e Deuteronômio é um livro que faz esse papel de trazer as memórias da onde Deus atuou nesses 40 anos de peregrinação do povo de Israel, aquele tempo que o povo ficou ali, naquele progresso ou naquele processo, né? E assim, Deus de alguma forma, ele vai trazendo nesse livro tantos aspectos da legislação, como da aliança, como das promessas. Das três perspectivas. É um livro que é muito completo. Aí vamos pensar nessa perspectiva. Quando vem na legislação, não é uma legislação que é a lei, né? Que são a coisas da obediência, que você tem livre-arbítrio para decidir, que o livre-arbítrio foi dado. A gente tem isso. E isso mostra que o legislador, ele não é autoritário e cruel e nem está barganhando conosco, como algumas pessoas pensam. Se você obedecer, eu te dou isso. Se você fizer isso, eu te dou isso. Em nenhum momento Deus faz isso na Bíblia. O que ele diz é que se você
Na legislação que ele colocou, ele coloca amor porque ele te dá o livre-arbítrio. Quando ele vem aqui para a questão da aliança, ele faz uma aliança com você, te dizer assim, olha, vem comigo que eu te ajudo a obedecer. Vamos juntos, eu e você. Igual quando você faz uma aliança de casamento. E aí, Deus faz algo ainda melhor, é a promessa. Que ele te promete que se você caminhar junto, você não quebrar a aliança, ele jamais vai quebrar. Mas se você não quebrar a aliança, você vai conquistar. Só que se você quebra a aliança, você perde a condução dele não, e vai ter as consequências. Não é uma questão de dizer assim, esse legislador colocou a lei, porque tem gente que lê o Deuteronômio e coloca como se Deus estivesse fazendo uma barganha. Ou você obedece ou você perde. Ou então você vai ser, como dizem algumas pessoas, assim, então você vai ser castigado. Não é essa a perspectiva. O livro de Deuteronômio tem a graça de Deus ali revelada também. É fantástico, né? E a graça de Deus é revelada também quando ele fala em seu livro sobre os dízimos e as ofertas. Porque dízimo e oferta, você não está pagando nada para Deus, você não está barganhando, eu vou dar para eu continuar sendo abençoado. Não é nada disso. Você está só fazendo um processo de dizer publicamente para Deus e para o universo que você está agradecendo, porque você permanece na aliança e Deus continua te abençoando. Maravilha. Deus sabe o caminho da vitória, né? E Ele fala pra gente, olha, se você andar nesse caminho, você vai ser bem sucedido, né? Não tem como dar outra. A matemática de Deus, ela é segura, né? Então, cabe a nós também, né? Utilizarmos as orientações dele para poder conseguir alcançar as bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Cris, Provérbios também tem algo a nos ensinar sobre isso. O que você poderia falar para a gente? Então, o livro de Provérbios, ele nos traz, assim, alguns princípios, né? Que é dedicação, honestidade, economia, temperança, pureza, que são segredos, né? Para o verdadeiro êxito, para o sucesso. E aqui também em Provérbios tem algumas promessas, né? De que você cumpre a sua parte na aliança e você vai ter vida longa, tempo de paz, celeiros fartos, né? Mas isso a gente precisa deixar claro, que a parte de Deus ela tem que ser separada em primeiro lugar. Porque quando você separa a parte de Deus, que é os dízimos, você vai ser abençoado. Só que a gente precisa ter muito cuidado com a teoria da prosperidade, que hoje é muito pregada, né? Que Deus, que é o que a Vanessa falou, você quer ser rico? Devolve seu dízimo. Quanto mais você devolver para Deus, mais rico você vai ser. Mas em nenhum momento Deus diz que as bênçãos seriam o quê? Você ficar rico, né? E também em nenhum momento diz assim, você deu o dízimo hoje, amanhã os teus celeiros vão estar transbordando, né? Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, essa teoria da prosperidade. Deus diz que quando nós colocamos ele em primeiro lugar, nossos celeiros ficaram completos e cheios. Mas aqui na lição tem um ponto que eu achei bem interessante, que coloca assim, no entanto, você não vai acordar um dia e ver que seus celeiros e tonéis de repente ficaram cheios. A Bíblia está repleta de princípios sobre boa administração, planejamento cuidadoso e responsabilidade financeira, das quais fidelidade ao que Deus nos chama a fazer é o nosso principal dever. Ou seja, devolver o dízimo é somente honrar a tua parte da aliança, né? E nada mais do que isso. Eu achei legal você falar em devolver, porque já mostra que já é, na verdade, uma resposta nossa, né? Porque Deus, então, Ele já nos abençoou antes disso, né? Se nós temos a oportunidade de devolver Deus alguma coisa, é porque Ele já fez algo por nós e nós estamos ali apenas devolvendo, né? Pastor, a lição, principalmente ali na lição de quarta-feira, ela coloca como foco ali Malaquias capítulo 3, né? E aí eu pergunto para o senhor, o que esse texto nos ensina em relação ao dízimo e o nosso relacionamento com Deus e as suas bênçãos? Então, Rafael, existe uma relação muito íntima entre espiritualidade e esse ato de devolver a Deus o que lhe pertence. Malaquias 3 vai fazer essa relação, dizer o seguinte, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Ou seja, vamos restabelecer esse princípio, né, de essa convivência. E não dá, no segundo momento, Deus fala, então,
tragam seus dízimos, tragam as suas ofertas. Quanto mais espirituais nós somos, mais atentos nós nos tornamos para aqueles assuntos que Deus elege como importantes para a nossa vida. Então, essa relação de viver uma vida espiritual e devolver a Deus aquilo que lhe pertence é uma relação muito próxima. Nesses 29 anos como cristão, o que eu observo, tanto pela experiência pessoal ou de tantas pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver, é que é normal a pessoa parar de doar ou de devolver, né, quando ela se distancia de Deus. Ora, por que eu vou atribuir, né, a Deus ou devolver a Ele se eu não o reconheço como meu Senhor, como meu Salvador? Então, essa relação é demonstrada logo no início da lição e ela vai nos nortear em todas as demais temáticas. Então, quanto mais espirituais somos, quanto mais próximos andamos do Senhor, quando o nosso relacionamento é sincero e real, os assuntos que Deus elege como prioridade ou como importantes, a gente vai vivenciá-los de uma maneira realmente que mostra essa nossa relação. Então, o pacto do dízimo, a relação dele com a espiritualidade está muito bem demonstrada em Malaquias capítulo 3. O senhor falou muito aí de relacionamento, então talvez possa ser por isso que muitas pessoas não entendem, né? Não conseguem aceitar por que uma pessoa pega parte do seu recurso ali que poderia utilizar, investir em alguma coisa e vai lá na igreja e entrega. Talvez o detalhe está aí nessa questão do relacionamento. Né? Relacionamento, é verdade. Vanessa, lá na lição de quinta-feira, né, ele vai abordar um assunto agora que nós vamos trabalhar, porque olha só, nós temos preocupações, nós temos necessidades, né? E Deus, ele sabe de tudo isso. E ele coloca lá algumas propostas para a gente. Eu queria que você falasse sobre isso para ele. Então, né? O primeiro passo é pensar naquelas multidões que acompanhavam Jesus. Eles tinham fome, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer tantas coisas. Eu acho que por mais que não seja essa correria de hoje, né? Mas tinha também todas as outras necessidades da época. E Jesus sempre, quando estava com essas pessoas, quando estava ali, ele sempre trazia aquela perspectiva assim, olha, não se preocupem com o que você vai comer, não se preocupe com as necessidades básicas, não se preocupem com essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus. É até a perspectiva de Marta e Maria, né? Quem foi que aceitou a melhor parte? Foi Maria. A certeza de que buscar primeiro o reino de Deus vai ter certeza de que não vai lhe faltar nada. Talvez não vai te dar luxos. E aí eu vou trazer um pouco da perspectiva do que é necessidade, ou seja, o que é questões básicas e privilégios. Então, quando a gente vai falar na educação de crianças, né, quando a gente vai dar o castigo, para a criança, a gente não tira as necessidades básicas. Você não vai tirar da criança que ela vai parar de comer como castigo. Você não vai tirar da criança que ela não tenha uma roupa para vestir como castigo. Mas você vai tirar os privilégios, por exemplo, o uso do celular, ou a tela, ou talvez alguma coisa que seja um privilégio que ela tem, mas que não é necessidade básica. Nós chamamos isso de privilégios. Então, esses privilégios, quando nós estamos diante de Deus e buscamos primeiro o reino de Deus, as necessidades são supridas. E os privilégios são consequências que virão. Então, a Bíblia traz para a gente que muitos textos, e aí eu vou de novo voltar na questão das crianças. Lá em casa a gente sempre trabalha, eu tenho 3 filhos, então a gente sempre trabalha com aquela música, né, que Deus é tão bom, Cristo é real e Ele voltará. Porque a gente trabalha a visão de que foi Cristo que nos criou, ou foi Deus que nos criou, né, Deus o Pai que nos criou, e Ele é o nosso que dá o nosso sustento e Ele é o nosso Redentor. Se a gente tem essa concepção dessas 3 coisas, as outras coisas são supérfluas. Se eu sei que Ele é meu Criador, Ele que me sustenta e Ele que me redime, está tudo certo. As outras coisas são consequências. E aí todos esses textos que a lição traz, ela vem trazendo esse conforto para a gente, que nada vai faltar, que felizes os que sofrem, ou os que precisam de alguma coisa, os que choram.
Ou por que andeis ansiosos por coisa alguma, sendo que você vai ser muito bem vestido e muito mais feliz do que outras pessoas. Então, daquelas que procuram coisas terrenas, né? Então, na verdade, Deus é o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso Redentor. Amém. Cris, você faz para a gente então um fechamento aqui do nosso estudo? Sim, nós começamos falando de uma aliança bilateral, né? E nessa aliança que é bilateral, não pode ser só eu ter o privilégio, o benefício, né? Embora Deus, Ele é Deus, Ele não precisa de nada que eu tenho, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Se eu olhar para a minha condição pecaminosa, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Então, quando Deus pede que nós devolvamos os dízimos, Ele está me dando uma oportunidade de ser fiel a Ele, de cumprir a minha parte na aliança, né? De cumprir o que Ele deixou para eu fazer. Mas isso tem que ser por amor. Eu não posso simplesmente receber, que coisa, vou ter que tirar esses 10%, como se fosse assim. Deus, Ele não quer isso. Ele quer que você obedeça, mas obedeça por amor. E assim, ao estudar a lição, a gente vê que em todo o tempo que o povo de Deus foi fiel a Deus, eles foram abençoados, né? Eles sempre foram abençoados. Então, cada vez que eu sou fiel a Deus, Ele está aí para me abençoar. Ele está para abençoar você. Então, os dízimos, tudo é questão de fidelidade e de relacionamento com Deus. Maravilha. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Eu não sei se o senhor já viu, aqueles carros que lá no vidro traseiro está escrito bem assim, Deus é fiel, né? É verdade, ele é fiel. Mas eu acho que falta um complemento, assim, poderíamos colocar um ponto de interrogação embaixo com a pergunta, e você? E nós? E eu, né? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Bom, vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade é que nos mantém vivos, porque o Senhor prometeu que iria nos manter, que iria cuidar de nós, e o Senhor tem feito isso até aqui. Nos ajude, Senhor, também a cumprir a parte que nos corresponde também dentro dessa aliança. Que nós possamos entregar o nosso coração a Ti, confiar no Senhor, nas Tuas promessas e levar também o Seu amor a outras pessoas. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.